Então, assim, é óbvio que tem muita coisa pra ser processada, né? É o quadro, a mulher, aquela. Que outros personagens, se você pudesse colocar pra gente, né? Porque a gente tem a figura do Dom Pedro, os cavaleiros, os dragões, a independência, aquela coisa Uhum. toda. Mas que outros personagens fazem parte? E quando eu digo outros personagens, não só de figura em si, Uhum. mas gênero, a questão racial. Que personagens são esses que fazem parte? Porque você imagina um personagem, sei lá, da figura da história do Brasil, né? Você pensar um Joaquim Nabuco da vida. Essas figuras, elas fazem parte, mas muitas vezes não ganha a devida importância no livro de história ou simplesmente numa roda de debate. Você podia colocar que outras personagens fazem parte desse contexto? Perfeito. Então, além da Maria Leopoldina, nós temos o próprio José Bonifácio. Ele, naquela época, era doutor em política. Era o mais conhecido dentro do Império. Então, José Bonifácio. Porque o Dom Pedro I ele é narrado na história como um destemperado. Então, ele não tinha estudo. Inclusive, é por isso que as cortes portuguesas queriam que ele voltasse para ele estudar. Então, a Maria Leopoldina, a esposa dele, ela falava 11 línguas. Imagina naquela época uma mulher falar 11 línguas. Então, temos ela, nós temos o José Bonifácio, que é ele que está ali por trás, fazendo todo o trâmite das elites brasileiras, juntamente com as cortes portuguesas. Nós temos como personagem mulheres simples do povo que lutou, como a Maria Quitéria. Então, Quitéria, naquela época, ela morava, nasceu em Feira de Santana, aqui do nosso lado, na Bahia. E ela, assim, vivia no campo e ela sabia cavalgar. E ela quis lutar pelo seu país, pelo Brasil. E ela então vai entrar no exército lá da Bahia para lutar contra os portugueses. Aham. Só que ela se disfarça de homem, pega inclusive a vestimenta do cunhado dela para estar se vestindo, se parecendo com um homem e lutar. Só que depois descobriu-se essa farsa. Mas ela continuou no exército brasileiro pelo fato de que ela era tão habilidosa com o cavalo que aí manteve-se ela. É Manteve-se ela. Foi encomendado uma roupa para vir da Europa, que essa roupa era uma saia para poder ela ficar mais à vontade. quase uma Mulan da Bahia, né? Aham, aham, boa, 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 boa comparação. Então, Ashley, tem outros personagens, tem um negro. Que negro é esse? É o negro querendo a liberdade. A independência não significa liberdade. Então esse negro queria a sua liberdade em relação à questão da escravidão. Mas como é que ele vai conseguir? O que é que esse negro pensou? Ora, bolas. Se o Brasil se tornar independente, se o Brasil se libertar de Portugal, nós vamos conseguir nossa independência também, nossa liberdade. E aí esse negro vai lutar, vai pegar em armas, em pau, em pedra e vai lutar, como foi o exemplo da Conjuração Baiana. Então Lucas Dantas, João de Deus, Cipriano Barata são nomes, são personagens que a história também silenciou por muito tempo. Mas são nomes também que cada vez mais tem que entrar nos livros didáticos de história para que esse jovem conheça. E aí a gente tem uma história completa. Uma história formada pelo branco, sim. Pela mulher, sim. Pelo negro, sim também. Pelo povo, pela classe pobre. Porque quando você fala aquele quadro, quem está ali? Dom Pedro I, que era da elite portuguesa, algumas pessoas ao seu redor, que também é da elite portuguesa, e o exército, Dragões da Independência. Então todo mundo ali Aham. da elite. Então é isso, acho. Então temos que fazer um trabalho, e aqui é um exemplo disso, que vai disseminar. Então, como você falou, a gente não sabe quem está assistindo aí do outro lado, se é somente aqui da nossa província, Aracaju, ou nesse caso temos outros estados aí, e que vai, nesse caso, disseminar essa informação, esse conhecimento. O homem negro, a mulher, fazendo parte também da história brasileira. Os invisíveis na Os história, né, cara? invisíveis da história. Exato. Não, isso é interessante porque é como se fosse, Júlio, aproveitando até o quadro do Grito do Ipiranga, todo mundo sabe de qual a gente tá falando, né? O quadro do Pedro Américo. ah, é interessante pensar o seguinte, que é como um grande quebra-cabeça, né? A gente, você falando assim, eu tive exatamente essa imagem. Quando você vai colocando, olha a Quitéria, olha o João de Deus, olha esses personagens que vão sendo construídos e montando uma parte da cara do Brasil. Porque o Brasil também, isso é importante ressaltar, o Brasil também é o Brasil do português, o Brasil é o país Uhum. do indígena, é o país do negro, é o país de todo mundo, porque querendo ou não, o Brasil ele tem essa tradição, obviamente,
passada por violência em vários aspectos, mas é uma tradição de inclusão. O Brasil é um país miscigenado por natureza. Nós somos miscigenados. Ou, como diria o ditado, todo mundo tem um pezinho na senzala, né? Acho que esse é um grande ponto.